Olá, amigos! Vamos então agora passar para essa aula prática, em que vamos considerar os principais aspectos do nosso estilo de vida para torná-lo aliado da nossa saúde. O que a gente precisa levar em consideração, mudar, reforçar. Vamos lá. São vários pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, obviamente, alimentação. Como é que vai minha alimentação? São vários aspectos ligados a esse ponto. É um assunto que, obviamente, a gente não pretende esgotar agora. Um assunto muito extenso, muito amplo, muito profundo, complexo. Tem vários aspectos individuais a serem levados em conta. Equilíbrio entre atividades físicas, mentais e recreativas. Tem gente que tem tudo na cabeça e nada nos músculos, às vezes é o contrário, tudo nos músculos e nada na cabeça. E também precisamos de tempo para uma recreação saudável. Saúde mental, relacional e espiritual, obviamente é um ponto que merece detida, cuidadosa consideração. O sono, super essencial, postura física, e aqui eu me refiro, gente, o jeito que a gente se senta, o jeito que a gente caminha, a nossa postura do corpo, coluna vertebral, pernas, quadris. Será que nós não estamos ensejando o desenvolvimento de problemas sérios de coluna e dores crônicas por causa da nossa postura física? Respiração, olha, não custa nada, o ar puro, e a gente respira mal, né? Respiramos como se vivêssemos permanentemente ansiosos, aquela respiração curta. Vamos falar desses pontos aqui de uma forma resumida, mas são princípios essenciais para você promover o seu bem-estar. E o peso adequado, nem de mais, nem de menos. A alimentação, né? O que a gente precisa levar em conta? Quais são os itens mais críticos para uma alimentação balanceada, saudável, promotora de saúde, que nos ajude a prevenir as principais doenças que massacram a qualidade de vida? A gente sabe que a alimentação está lá no topo da lista das prioridades quando a gente fala em bem-estar. Quantidade, quanto comemos, será que não estamos exagerando? Tem muita gente que come até saudável, mas exagera na quantidade. Isso produz refluxo, isso produz má digestão, produz sensação de distensão. Então, o excesso de comida é tão nocivo quanto comer errado. Aí a gente entra na qualidade. Precisamos revisar nossa lista de compras. Será que eu não estou comprando coisas que só atendem a interesses comerciais, que não tem nenhum benefício nutricional? A harmonia, como harmonizar os diversos alimentos, combiná-los. Um exemplo bem conhecido: se você combina um alimento rico no aminoácido metionina com outro rico no aminoácido lisina, você tem uma proteína de excelente qualidade, quando você junta os dois na mesma refeição. Exemplo, o arroz com feijão. Faz parte do hábito alimentar do brasileiro, arroz integral de preferência, com feijão. Arroz rico em metionina e o feijão rico em lisina. Temos uma proteína muito boa. Arroz integral com grão de bico, arroz integral com lentilha, quinoa com lentilha e por aí vai. Adequação. O que isso quer dizer, hein? Adequação. É claro que uma gestante vai ter que planejar sua dieta para o seu momento fisiológico de alta demanda energética, de micro e macronutrientes. Um atleta vai ter que adequar a dieta ao seu esforço físico para melhorar sua performance, ou quem faz muita atividade física, ou quem trabalha no pesado, quem trabalha sentado também vai ter que adequar a ingestão de calorias, o seu tipo de alimentação a uma atividade física mais leve ou ao quase sedentarismo. O modal é o modo como comemos. Quando a gente mastiga mais, ainda que tudo aqui esteja correto, a qualidade, a quantidade, a harmonia, a adequação, mas se o modo,
a mastigação não está ok, você come às pressas, come ansioso, come correndo, é claro que isso vai produzir refluxo, má digestão, má absorção, não vai dar saciedade, a sua relação com a comida não vai ser nada boa. Então, o modo de comer também é essencial. E o fracional, o que é isso? A frequência com que fazemos as refeições. Aí a gente entra no assunto do jejum intermitente. Precisamos de um tempo entre as refeições, que é o jejum interprandial, interprândio entre as refeições, de 5 a 6 horas, entre uma e outra. Um jejum noturno, de pelo menos 12 horas, entre a última refeição e a primeira. E para quem precisa emagrecer e não tem contraindicação, o jejum semanal, suprimindo-se o jantar, ou de jejum de 1 a 3 vezes por semana no máximo, desde que não haja contraindicações. Então vejam quantos aspectos a gente tem que considerar, a gente tem que primar por tudo isso, quando quer fazer uma alimentação saudável. Não é só a qualidade do que você come. Eu como certo, eu como saudável porque eu como arroz integral, frutas, hortaliças. Não, é preciso ter cuidado com tudo isso aqui, esses 6 itens. E quando você faz jejum intermitente, não adianta nada você não levar em conta também, fora do jejum, no período da alimentação, esses aspectos de um plano alimentar saudável. Então, fora do jejum, a alimentação tem que ser saudável, senão o jejum não vai adiantar, não vai servir para muita coisa. Cuidado com esse mito de que se você jejuar, o corpo vai queimar tudo que você comer depois. Pode comer quanto quiser, o que quiser, que o jejum resolve qualquer parada. Isso é um mito, é uma inverdade, é uma vulgarização do tema. Não seja enganado por isso. Bom, revise a sua lista de compras, cuidado com junk foods, o que está sobrando, o que está faltando e o que precisa ser substituído. Faça essas perguntas para você. Tem coisa aí que é desnecessária, junk food, porcarias, guloseimas, refrigerantes. Tem coisa que estaria faltando, quem sabe frutas roxas, vegetais verdes escuros, que são muito saudáveis, cereais integrais, oleaginosas, nozes, castanhas. O que está faltando e é essencial? E o que precisa ser substituído? Obviamente, tirar o que está sobrando e pôr o que está faltando. Como preparar os alimentos? É outro pedágio que às vezes a gente paga muito caro, rumo a uma alimentação mais saudável. Se a gente não tiver esse cuidado, vai ser realmente digamos assim, não vai adiantar muita coisa, se você cuida da quantidade, da qualidade, mas na hora de preparar, usa excesso de sal, por exemplo, ou frita os temperos. Não há necessidade de fritar os temperos, absolutamente. Você pode ter uma culinária primorosa, uma alimentação super saborosa e ao mesmo tempo bem saudável. Então, como que você está preparando? Será que fica duro o alimento, não cozinhou o suficiente ou cozinhou em excesso? E com excesso de cocção também há alguma perda de nutrientes. Então, o modo de preparar também é importante. Nós já havíamos dito que é preciso prestar atenção a esse equilíbrio entre o tempo que a gente passa fazendo exercício, o tempo que a gente passa com atividades mentais, exercitando a mente, aprendendo o idioma, aprendendo no instrumento musical, que é muito bom para fortalecer as sinapses, as conexões cerebrais, evitar Alzheimer, e desenvolver a sua capacidade cognitiva e memorial. Então vejam, por um lado a gente tem esses bodybuildings, que só se preocupam com academia, com whey protein, ganhar massa muscular, virarem aqueles caras riscados e marombados e guarda-roupas, tudo nos músculos, nada na cabeça. Tem também aqueles nerds que só se preocupam em estudar, os CDFs famosos, mas que não fazem atividade física. A gente sabe que a atividade física ajuda a melhorar o quê? O desempenho mental e a prevenir até mesmo Alzheimer. Atividade física oxigena melhor o cérebro, melhora o desempenho, você aprende mais e fixa melhor quando faz atividade física. Não seja um nerd sedentário, como diz o americano, cold potato, quer dizer, aquela batata de sofá, que não sai dali. Você não tem tempo para atividade física? Se você não tem tempo, precisa começar a colocar na agenda tempo para isso e você não vai se arrepender.
mas tem que ser uma atividade física orientada. Não comece querendo tirar os atrasos, não, porque senão você vai se machucar. E obtenha do seu médico orientação, principalmente se você tem problemas de saúde, tem hipoglicemia, né, tem a pressão descompensada, diabetes descompensado. Então, obtenha do seu médico, sim, uma orientação, até porque também há riscos ortopédicos, né? Se você sair correndo, tiver uma lesão no joelho, uma lesão no quadril, uma lesão no pé, um fascite plantar, um esporão de calcânio, você vai acabar se machucando e depois para se recuperar, para se reabilitar, vai levar muito tempo. O lazer saudável, todos nós precisamos desse tempo para o lazer, para o descanso, para o contato com a natureza, para nós reabastecermos o nosso energiômetro, né? O banho de floresta, banho de natureza. Isso faz muito bem, contemplar a natureza, ouvir os passarinhos, nos desligarmos um pouquinho do celular, da cidade, da selva de pedra. Atletismo, será que ele é bom? Será que é ruim? Atividade física é boa. Mas no atletismo a gente acaba desafiando os nossos limites. Isso pode exaurir a nossa capacidade de resposta imunológica. Por isso atletas ficam muito doentes com muita facilidade. Vão, né, além dos seus limites frequentemente. Tá? Não há como a gente dizer assim, para você ter saúde tem que ser atleta. Mas sim, para você ter saúde tem que fazer atividade física adequada, equilibrando aeróbico, musculação e alongamento. Olha isso aqui, ó. Aeróbico é aquele exercício que você consegue sustentar, manter por um tempo mais longo, como a caminhada, andar de bicicleta, nadar, desde que você consiga nadar por um bom tempo. Isso aí se transforma num exercício aeróbico em que você vai gastando e consumindo o oxigênio simultaneamente, assim, numa proporção adequada. A musculação, é claro, você não aguenta fazer por muito tempo, é um exercício anaeróbio, né? Você não vai conseguir, né, utilizar o oxigênio que você está captando no momento, então vai ter que apelar para vias anaeróbias, mas é também essencial para o ganho e preservação de massa muscular ao lado de uma dieta adequadamente rica em proteína, mas não muito rica, adequadamente balanceada. E o alongamento, né? Alongamento, para que serve aí Pilates, né? Yoga sem apelo, digamos assim, místico, né? O yoga de alongamento. Ele é muito benéfico, né, para evitar lesões, né? Você fortalece fáscias, fortalece ligamentos, tendões e assim evita que, né, a sua musculatura, as suas articulações se machuquem, ok? Você fica mais resistente, diminui as dores. Quantas vezes as pessoas têm dor lombar, dor no quadril, dor nas costas, no pescoço, no trapézio lá atrás, e com alongamento melhora tudo, alongamento bem orientado, com pilates bem orientado, ok? Exercícios físicos ajudam a prevenir Alzheimer, sim, ao lado de exercícios mentais, né? A gente já falou, você exercitar a sua memória, um novo aprendizado, né? Um novo idioma, instrumentos musicais, ler bastante, isso aí é ótimo para a saúde mental e saúde do corpo também, ao lado do exercício muscular. E aqui está um estudo da Journal of American Geriatric Society, que mostra que exercícios de musculação, mesmo para idosos, desde que seja bem orientado, porque idosos geralmente têm sarcopenia ou pré-sarcopenia, pouco músculo. Se for fazer uma musculação mal conduzida, vai machucar, vai distender, né, vai lesionar. Então isso aqui vai dar melhorias significantes, né, e vai combater o Mild Cognitive Impairment, esse prejuízo leve que precede o Alzheimer. Então, previna o Alzheimer com atividade mental, física, recreativa. Saúde mental, né? Como é que eu lido? São perguntas que eu preciso fazer para mim mesmo, com estresse ou com os estressores, né? Eu levo tudo para o plano pessoal, como ofensa, me aborreço com tudo, estou sempre mal-humorado. As pessoas mal-humoradas, elas vivem menos. As pessoas bem-humoradas, elas vivem mais e vivem melhor, com muito mais qualidade. Então vamos cultivar o quê? O bom humor, a paz interior, paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com aqueles que nos cercam, com nossos familiares. Como é que a gente enfrenta a adversidade? Quem é que não tem adversidade, né? Contratempo. Né? A gente pode escolher, né? Ou eu enfrento isso aqui com cabeça quente, ou vou procurar, né, enfrentar com racionalidade, com bom senso, com cabeça fresca, ponderando todas as possibilidades, as suas saídas, as soluções, né, focando mais nas soluções do que nos problemas.
Será que eu estou excessivamente ansioso a ponto de não conseguir nem dormir direito? Então vamos partir para práticas de gestão do estresse. Práticas de gestão do estresse, porque o estresse até certo ponto é benéfico, mas passou de um certo ponto, ele começa a ser agressivo, começa a provocar doenças. Ou será que, por outro lado, eu estou depressivo? Hoje, gente, na psiquiatria, a gente não fala mais só de depressão, a gente fala de transtornos ansiodepressivos. Ansiedade e depressão geralmente estão juntas, ok? E como que a gente combate isso? Um estilo de vida saudável, às vezes pode ser preciso sim uma psicoterapia, em alguns casos pode sim ser desejável algum medicamento para estabilização do humor e para controle da depressão. Converse com seu médico se você está sempre triste, se você está sempre down para baixo, né? E se você está perdendo prazer nas coisas que antes lhe proporcionavam prazer, que a gente chama de anedonia. E distimia é a tristeza que não passa, ok? Converse com seu médico. Muitas vezes está faltando neurotransmissor no cérebro e o antidepressivo, o medicamento, ele pode ajudar a regular isso, a restaurar esse equilíbrio. Pode levar um tempinho, mas isso pode ser muito benéfico. É claro que antes do antidepressivo, né, se for um quadro leve, e isso o seu médico é que vai dizer, é desejável sim tentar um empérico, né, que é uma planta, é desejável sim tentar uma reposição de nutrientes, uma psicoterapia, tentar o exercício físico que aumenta as endorfinas, se o quadro for leve. Mas veja primeiro a opinião do médico que conhece você e que acompanha você. A saúde mental está ligada à saúde intestinal, a gente não pode esquecer disso. Mala digesta e nulla felicitas. A má digestão acaba com qualquer felicidade, acaba mesmo. Se você está com a digestão ruim, você fica enfesado, né? Enfesado liga o cérebro com o intestino. Eu acho que o português é a única língua que tem essa palavrinha que liga, né, esses dois polos aí do eixo do gut-brain axis. Vamos fazer uma tradução livre aqui. Esse artigo científico, né, recente, 2020, ele fala desse bate-papo entre, né, a microbiota, gut-brain axis e a depressão. Quer dizer, existe sim uma relação entre estados ansiodepressivos e a microbiota do intestino. E o curioso é que, além da alimentação saudável, que a gente já falou nisso, o jejum intermitente ajuda a melhorar a microbiota do intestino. Melhorando a microbiota do intestino, diminui a inflamação e melhora os problemas do humor, os problemas aí ligados à ansiedade e à depressão. Não vou falar em cura, mas num ambiente melhor, um ambiente e uma relação melhor entre intestino e cérebro. Tá? Aqui diz, olha, que alterações na composição da microbiota intestinal pode aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, quer dizer, pode passar bichinhos e substâncias indesejáveis se a sua microbiota não for boa, inflamando o organismo inteiro. E aqui diz, olha, ativando exatamente isso, a inflamação sistêmica e respostas imunes, diminui a imunidade, né? Regulando a liberação e a eficácia de neurotransmissores do tipo monoamina, como a dopamina, que é, né, o neurotransmissor da alegria, alterando a atividade e a função do eixo hipotálamo, pituitária, suprarrenal, ou adrenal, né? E modificando a abundância de fator neurotrófico derivado do cérebro, eventualmente conduzindo à depressão. Esse fator neurotrófico derivado do cérebro, ele é muito benéfico para proteger o cérebro, tanto psiquiátrico como neurológico, além do coração também. E a gente sabe que o jejum intermitente melhora a produção do BDNF, protegendo o coração, protegendo o cérebro, desde que, repito e enfatizo, adequadamente conduzido, sem exageros, sem desnutrição. E o sono? Você dorme bem? Quer dizer, o sono é essencial para o equilíbrio dos hormônios, para o equilíbrio metabólico. Durante a fase REM, Rapid Eye Movement, do sono, você produz certos hormônios como a testosterona, o estradiol, e eles são absolutamente indispensáveis, né, à produção de energia, né, para que você se sinta bem, se sinta disposto ao longo do dia. Então é óbvio que se você dorme mal, você vai ficar cansado o tempo inteiro, ok? E como garantir um bom sono? Se você está acostumado a ficar até tarde nas mídias sociais, ali na telinha, é claro que o seu sono vai ser de má qualidade. Se você faz um jejum fraco e um jantar muito abundante, o sono vai ser de má qualidade. Se você tem refluxo gastroesofágico durante o sono,
você vai produzir 2-arachidonilglicerol, vai desregular a sua alimentação, vai comer muito à noite, vai virar um círculo vicioso. Então, para dormir bem, primeira coisa, né, você deve comer mais cedo, fazer um jejum mais substancioso, né, deve se exercitar durante o dia, de preferência evitar se exercitar muito perto da hora de dormir, né, e à medida que vai chegando perto da hora de dormir, já vai relaxando, né, já vai desligando as mídias, não assista nada que seja, digamos assim, muito que provoque agitação, né? Filmes de horror, né? Certas notícias que causam desconforto, estresse. Então, já vá se acalmando, ouça uma musiquinha suave. É bom na semana, se você tem insônia, fazer algumas massagens relaxantes, fazer acupuntura para combater a ansiedade, exercícios físicos, melhorar a sua microbiota. E muitas vezes pode ser preciso também tratar a depressão, porque a depressão também causa problemas na qualidade do sono, né? A obesidade também pode causar problemas, a apneia e a apneia obstrutiva do sono, que está relacionada à obesidade. Então, emagrecer ajuda a melhorar o sono. E o jejum intermitente ajuda a emagrecer, né? Desde que corretamente indicado. A alimentação e sono, olha lá que interessante. A dieta, ela está relacionada com a qualidade e a duração do sono. Se você tem, olha lá, esse estudo aqui, inclusive, fala dessas dietas, né, cheias de açúcar, cheias de junk food, como elas podem prejudicar o sono, dietas de má qualidade. Aqui, inclusive, está dizendo aqui, ó, estudos transversais e epidemiológicos, né, que eu traduzi livremente, demonstraram que aqueles que dormem menos têm maior probabilidade de consumir alimentos ricos em energia, deixa a pessoa, né, agitada, né, no caso, gorduras e carboidratos refinados. E consumir menos porções de vegetais também é ruim para o padrão do sono, né, e uma alimentação irregular. Quando você tem uma alimentação mais regular, mais balanceada e equilibrada, isso aí ajuda a aprofundar o sono, melhorar a sua qualidade e a sua quantidade. Dormir mais e dormir melhor. Não adianta também você dormir muito e não dormir bem. Você vai acordar cansado do mesmo jeito. Então, açúcar e gorduras, no fim, acabam desregulando o sono, ao contrário do que alguns pensam, tomar um copinho de água com açúcar ajuda a dormir. É claro que o carboidrato, né, ele é precursor da serotonina e pode, assim, agudamente dar uma ajuda. Né? Porém, em vez do açúcar, por que não usar, se necessário for, um pouquinho de mel, com chá de erva cidreira, ou chá de alface, ou chá de camomila, né? Não um açúcar refinado. E se eventualmente for necessário, a gente pede para não usar, evitar usar muito chá com mel, né? Principalmente se você for fazer o jejum noturno de 12 horas, porque se você usar o mel ou qualquer coisa adocicada, você vai quebrar o jejum. Mas há situações em que pode ser desejável comer, por exemplo, uma maçãzinha cozida, né? Não imediatamente antes, mas algum tempo, uma meia hora, uma hora antes de dormir, para situações assim em que a pessoa esteja muito ansiosa. Mas não transformar isso num hábito, ok, gente? E você tem cuidado da sua coluna? Toda vez que eu leio isso, falo nisso aqui, eu corrijo minha postura, que às vezes a gente fica meio torto, né? Olha só essa imagem aqui, a gente tem um cara aqui que está com escoliose. Imagine a compressão de raiz provocada ali por essas alterações de coluna, também se houver espondilolistese, né, um disco escorregando sobre o outro, se houver uma hérnia de disco, né, com compressão de raiz, radiculopatia, as dores que isso vai produzir, a irradiação da dor, pode ocorrer, por exemplo, uma nevralgia ciática, isso acaba com a qualidade de vida de muita gente. E é claro que o excesso de peso piora demais. Né? Piora demais por duas vias, né? Mecânica e a via inflamatória, porque o obeso está inflamado. Né? E se ele está inflamado, as dores vão piorar, ainda que exista uma causa mecânica de compressão do joelho, da coluna, né? Da cervical. Ok, gente? Então vamos corrigir nossa postura. Tá? Como você respira? Eu estou falando aqui num ritmo tão rápido que mal estou tendo tempo de respirar. Mas o ideal é você respirar profundamente pelo nariz e soltar como se estivesse assobiando. É uma respiração relaxante, fazer isso várias vezes ao dia. Se tirar aí uns 2, 3 minutos, 2, 3 vezes por dia, 2, 3 minutos, 2, 3 vezes por dia,
Você vai ver como oxigena o cérebro, como você vai acalmar. Se você tiver para tomar uma decisão, tiver muito nervoso, ansioso, faça a respiração profunda antes. É uma incrível prática de gestão do estresse. Tá? O peso adequado. Como é que a gente calcula isso? É outro aspecto muito interessante. Existe o IMC, que é usado no mundo inteiro, que é o índice de massa corpórea. Você calcula assim, pega o seu peso e divide pela altura ao quadrado. Tá? Só que isso sozinho não é suficiente. Aqui você tem, por exemplo, o peso ideal, isso aqui é que é usado no mundo inteiro. Seria entre 18,5 e 24,9. Mas veja que aqui é uma margem muito grande, que há pessoas que têm uma compleição maior, que têm uma estrutura óssea maior, né, que são muito grandes, e que 24,9 eles vão estar magros. E pessoas assim como eu, que são mais finas, são mais longilíneas, que digamos assim, tiverem 23 de IMC, eles já vão estar acima do peso desejável para eles. Então é preciso considerar a compleição, né, a estrutura do corpo, o biotipo da pessoa, tá? É preciso levar em conta também a composição corporal, não é só a balança que deve ditar, né, se você está no peso adequado. Por exemplo, existe o falso magro e o falso gordo. O que é falso magro e falso gordo? O indivíduo que é magro, mas ele tem muita gordura no corpo. E o falso gordo é aquele que está um pouco acima aí do peso máximo, mas ele só tem músculo. Então ele não tem quase gordura, então aparentemente ele está acima do peso, mas não está. E o indivíduo abaixo ou até mesmo no peso ideal, mas com muita gordura corporal, também não é legal. E para você avaliar a composição corporal, existem vários métodos. O mais usado hoje é a bioimpedância multifrequencial. Você vê quanto tem de água, de músculo e gordura. E é importante fazer este exame. No caso da mulher, não deveria passar de 28% de gordura no corpo. E no caso do homem, não deveria passar de 20%. Mas é claro que com a idade a gente admite um pouquinho mais de gordura para ambos os sexos. Tá? Isso só fazendo realmente o exame. Mas se você não faz atividade física ou faz muito pouquinho, provavelmente você tem excesso de gordura no corpo, está desequilibrada a composição, isso é pró-inflamatório, isso é ruim, tá? E você só vai melhorar isso se você começar a praticar exercícios físicos regulares, equilibrando aeróbico, musculação e alongamento, com orientação profissional e permissão do seu médico. Ok? Então nós temos aí o triângulo da saúde, a gente falou de vários aspectos, todos eles a gente pode encaixar em algum lugar aí desse triângulo, né? Nós temos, por exemplo, alimentação, né, que a gente falou, muita coisa sobre isso. Né? Temos o cuidado do corpo, que entra o sono, entra a atividade física, a postura, né? E o cuidado da mente, né? A saúde mental, né? As práticas de gestão do estresse, equilíbrio entre atividades físicas, mentais e recreativas, que entra também na questão mental e cuidado do corpo. Então, este é o triângulo da saúde, cuidado da mente, do corpo e alimentação. Ok, gente? Temos ainda um estudo que eu coloquei aqui, mecanismos que estão envolvidos na questão da depressão e da microbiota. São muitos os estudos que vêm saindo sobre esse tema. Nos acompanhem. Obrigado por terem assistido. Seria interessante ouvirem novamente, porque se vocês levarem a sério todos esses aspectos e começarem a fazer mudanças, micromudanças, se somando, se multiplicando, você jamais vai se arrepender. Você vai colher ótimos frutos, excelentes resultados, já no curto, médio prazo. Gente, vale a pena assistir de novo e levar a sério o que a gente está falando aí sobre estilo de vida, passando a limpo o meu estilo de vida. Obrigado, gente. Tchau, tchau.